A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida e hoje estamos aqui prontos para mais uma aula, mais um pouco da Palavra de Deus para fortalecer o seu ministério missionário. Aqui nós ensinamos a Palavra de Deus para que aqueles que têm uma missão dada por Deus, têm um chamado de Deus, para pregar a palavra, para ganhar almas para o reino de Deus, esse canal ele foi feito para você. Esse canal ele te faz crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E eu quero falar com você hoje, para o seu crescimento espiritual, sobre o profeta Miqueias. É um dos livros do Antigo Testamento. Lá você vai ver Miqueias, tá? E eu vou falar assim, especificamente, do versículo 2, no capítulo 5, tá? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Que esse versículo fala assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas antes, eu quero falar alguma coisa sobre a vida pessoal do profeta Miqueias. Temos poucas informações da vida pessoal do profeta Miqueias, tá? É bem limitado. O que nós temos do profeta Miqueias é o livro, né, dele, que nos dá algumas informações, e o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 18, que faz ali uma menção breve. No entanto, nós podemos deduzir alguns aspectos sobre a vida e o contexto das Escrituras e do cenário histórico em que ele viveu. Ele nasceu, o profeta Miqueias, ele era natural de uma pequena vila chamada Moresete, que era também conhecida como Moresete Gat. Você vai ver isso relatado no livro de Miqueias, capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14. Essa vila, ela ficava a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no território de Judá. Sendo Moresete, tá? Então, é provável que, por ser em Moresete, é provável que Miqueias tenha crescido em um ambiente rural, longe do luxo e das intrigas políticas de Jerusalém. E isso pode ter moldado a sua sensibilidade às injustiças sociais, especialmente contra os pobres e oprimidos, que ele denuncia no seu livro. Então Miqueias ele tinha uma preocupação com aquelas pessoas que andavam chorando, aquelas pessoas que não tinham voz, aquelas pessoas que falavam e a liderança não dava ouvido, as pessoas não davam ouvidos. E Miqueias se preocupa com essas pessoas, se preocupa com esse povo. É lógico que quando Deus levanta um profeta, né, com esse foco, é lógico que a liderança não vai gostar dele. É lógico que os reis e os sacerdotes não gostavam dele. Queriam ver Miqueias longe. Queriam ver Miqueias longe das suas agendas, longe das suas festas. Miqueias não era convidado, não participava, né, daquele momento real. Ele não era convidado. Miqueias, ele foi chamado por Deus para confrontar a corrupção, a idolatria e a opressão social da sua época. Essa
era a missão do profeta Miqueias. Ele criticava os ricos que exploravam os pobres, os líderes religiosos que se corrompiam por dinheiro ou por poder, por status, e também aqueles governantes que negligenciavam a justiça. Miqueias anunciava isso. Miqueias dizia que Deus não estava naquilo. Deus não estava naquela pompa, naquela vaidade. Existiam pessoas carentes, pessoas famintas, pessoas sem voz, pessoas endividadas, pessoas precisando comprar remédio, pessoas sofrendo, precisando de uma assistência espiritual, precisando de uma assistência material. E os religiosos não estavam nem aí. Aqueles que tinham poder para fazer isso, não faziam. E o povo morrendo. A mensagem do profeta Miqueias, ele reflete uma linguagem clara e objetiva, sem as formalidades ou complexidades literárias de outros profetas. Isso sugere que ele tinha um estilo de vida simples e focado no essencial. Uma vida prática. Ele estava preocupado se as famílias estavam bem ou não, se os casais estavam bem ou não, se os filhos com os pais estavam bem ou não, se aqueles que tinham missão de representar Deus, se eles estavam representando bem ou não, se os profetas da época estavam profetizando a verdade de Deus, se estavam pregando verdadeiramente o que Deus mandou, se estavam sendo usados por Deus para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para trazer um pouco de paz e esperança na comunidade, na sociedade, no grupo. Miqueias profetizou principalmente no reino do sul, no reino de Judá. Então ele focou o reino de Judá, ele focou dentro da sua casa. Miqueias olhou para dentro da sua casa e Miqueias viu que a sua casa não estava bem, que os seus amigos não estavam bem, que os seus superiores e os seus subordinados não estavam bem. Não estavam bem porque a injustiça imperava, a idolatria imperava. As pessoas estavam muito mais preocupadas com a vaidade do que com a necessidade espiritual. E muitos gastavam os seus dinheiros naquilo que não era pão. É isso que Miqueias estava dizendo. Gente, vocês estão investindo e gastando em coisas que vão ficar por aqui. Vocês não estão investindo na vida espiritual, na santidade, na saúde de vocês, na saúde física, na saúde espiritual ou na saúde da família. Vocês estão esquecendo disso. Miqueias, ele profetizou durante os reinados de Jotão, do rei Acais e do rei Ezequias, que eram reis de Judá. Isso coloca a sua atuação profética aproximadamente 800 anos antes de Jesus Cristo nascer. Era aproximadamente entre os anos 750 e 686 antes de Jesus Cristo nascer. O profeta Miqueias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Só que ele profetizava, Isaías profetizava em Jerusalém. E Oséias, que também era contemporâneo de Miqueias, ele atuava no Reino do Norte. Comparando Miqueias com Isaías, enquanto Isaías
que também profetizou em Judá, ele tinha acesso direto à corte e aos líderes políticos. Mas parecia que Miqueias, ele estava mais próximo do povo comum. Era o povo que abraçava Miqueias. Miqueias abraçava o povo. Miqueias olhava nos olhos do sofredor, daquele povo sem voz. E é por isso que ele escreve o livro direcionado ao sofrimento dessas pessoas, ao povo sem voz, ao povo que somente sentava, ouvia, não podia falar nada, não podia reivindicar nada, e tudo que falava estava errado, porque os líderes julgavam assim. Tanto Isaías quanto Miqueias, eles denunciaram os pecados do povo e anunciaram a vinda de Jesus Cristo. Mas Miqueias, ele enfatiza mais as questões de injustiça social e a opressão dos pobres. Miqueias, ele profetizou o Cristo que multiplicou os pães, que multiplicou os peixes, o Cristo que curou o cego, que transformou famílias inteiras. Porque quando Jesus ressuscitava um morto, ele abençoava a família inteira. Quando Jesus curava um cego, ele abençoava a família toda daquele cego. Quando Jesus curava alguém leproso, toda a família era abençoada. Era esse profeta, Miqueias, que profetiza sobre Cristo. A Bíblia não fornece dados sobre a vida particular do profeta Miqueias. Nós nem sabemos se ele era casado, se ele tinha filhos ou outros aspectos pessoais. Mas de uma coisa eu posso afirmar: ele conhecia muito bem o que era o sofrimento de uma família. O que era uma família procurar no armário e não encontrar arroz para cozinhar, não encontrar feijão para cozinhar. Miqueias sabia o que era a dor de um chefe de família que saía de madrugada para trabalhar, de domingo a domingo, às vezes de segunda a sábado, enfrentando o ônibus lotado. Não tinha na época de Miqueias, mas comparando com os dias de hoje, enfrentando os perigos da sua cidade. Mas aquele chefe de família, ele vai na fé em Deus de que não vai acontecer nada com ele. E ele supera aquele medo, aquele terror da madrugada, dos assaltos, porque a esperança dele é de, no final do mês, ele trazer o sustento para os seus filhos, para a sua esposa. Ele conta com a sua esposa, com a colaboração da sua esposa. A sua esposa colabora com ele, não gasta em vão. Quando a esposa pede algo, ele sabe que não está em condição e a esposa reconhece. É dessa família que eu estou falando. É dessa família que Miqueias estava preocupado. É da família onde os filhos honravam os pais e os pais honravam os filhos. É de uma família que orava a Deus na esperança de que um dia ia melhorar. Esse era o profeta Miqueias. Ele sabia o valor de uma família. Ele sabia o valor da união. Ele sabia o quanto era importante ter uma mulher que cumpria o seu papel dentro de casa para cobrir o espiritual daquele homem, daquele chefe de família. E ela ficava em casa cuidando dos filhos. Era dessa família. E quando chegava no final do mês, esse pai talvez não podia dar tudo o que o filho pedia, o que os filhos pediam, o que a esposa pedia.
As contas chegavam e aquele chefe de família não conseguia, sofria. Justiça só para quem estava ao redor do rei. Voz só para quem estava ao redor do rei. Os políticos, os juízes, os que tinham cargos, eram nomeados e esses eram abraçados. Mas o povo nada podia falar. O povo não podia reivindicar nada. A forma como Miqueias aborda os problemas do povo e a sua mensagem de esperança mostra um profeta humilde, um profeta sensível às questões sociais e completamente comprometido com Deus. Miqueias era comprometido com Deus. O profeta Jeremias, ele cita o profeta Miqueias como um exemplo de um profeta cujas palavras trouxeram impacto positivo, como o arrependimento durante o reinado de Ezequias. Você vai encontrar isso em Jeremias, capítulo 26, versículo 18 e 19. Esse canal do YouTube do pastor Osemar Almeida tem sido um profeta Miqueias desses dias, porque é essa palavra que tem trazido arrependimento nos corações. É essa palavra aqui, pura e cristalina, do pastor Osemar Almeida, comparando com um profeta Miqueias dessa época. Nosso canal é um canal humilde. Nosso canal é um canal artesanal. Se vocês verem como é a nossa gravação, vocês falam, só Deus. Como que surgiu o canal? Vocês falam, só Deus mesmo. O canal surge do nada. Eu não tinha projeto de nada. Mas de repente eu oro e Deus fala, eu quero que você faça isso. Porque eu quero que as pessoas ouçam a sua voz. Porque tentaram te calar, mas eu abro a sua boca. Pensaram que iam fechar a sua boca e não iam ouvir mais as suas mensagens. Mas eu abro os seus lábios, profeta Osemar. Eu abro, e aqueles que pensaram que a sua voz não ia chegar a lugar nenhum mais, era isso. É isso que foi armado, é isso que foi programado para o profeta Miqueias, para o profeta Osemar e para você também, que é profeta do Senhor. Os homens, as pessoas, os líderes, eles não querem que você, humilde, tenha voz. Eles não estão querendo ouvir a sua voz como humilde. Sabe por quê? Porque aquele que é humilde, Deus coloca unção nas palavras, unção nas mensagens. E é essa unção que vai curando os enfermos, é essa unção que vai expulsando os demônios, é essa unção que vai abalando reinos, que vai abalando pessoas e corações. São essa unção, que a unção não é do homem. Nenhum homem tem unção. A unção é de Deus, que Ele dá para quem Ele quer. E Ele tira de quem Ele quer. Aconteceu com o rei Saul, que tinha unção, Deus não se agradou mais dele, e Deus tira a unção de Saul e coloca a unção sobre o rei Davi. É assim que Deus faz, porque o reino é dele, a palavra é dele e o povo é dele. Embora saibamos pouco sobre a vida pessoal do profeta Miqueias, o seu ministério reflete um homem profundamente conectado com as necessidades do povo humilde, e ele está preocupado com o chamado de Deus. Que o chamado de Deus na vida do profeta Miqueias é para salvar as famílias, é para salvar as pessoas, é para transformar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas,
é para que a injustiça e a frieza espiritual fossem embora. O profeta Miqueias, ele foi uma voz ousada contra a injustiça, contra a frieza espiritual, contra a corrupção, e ao mesmo tempo em que apontava para a esperança da vinda do Messias e do reino de paz e de justiça. Aquilo que nós anunciamos é o reino de Cristo, que é um reino de paz e um reino de justiça. O nosso canal está focado nisso, no reino de Cristo. Miqueias é lembrado como um profeta que viveu para trazer luz em tempos de trevas e para guiar o povo de volta ao Senhor Jesus Cristo. O canal do pastor Elcemar Almeida, ele vai ser lembrado para sempre como um canal que veio para trazer luz em tempos de escuridão, em tempos de trevas, em tempo de dúvidas ministeriais, dúvidas dos homens, dúvidas na justiça, um monte de dúvidas. E Deus usa esse canal para trazer luz à sua visão e te mostrar o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, é esse versículo que eu quero comentar com mais foco. Miqueias diz assim: olha aí, tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que o profeta Miqueias disse isso 800 anos antes de acontecer. O que nós profetizamos no canal do pastor Elcemar Almeida talvez leve um tempo para acontecer, mas vai acontecer. Quando é a profecia do Senhor, quando é a palavra de Deus, vai acontecer. Se Deus usou a vida do pastor Elcemar Almeida para dizer para você que essa enfermidade tem cura, vai acontecer. Se você recebeu uma mensagem nesse canal dizendo que a sua família é de Cristo e que o seu filho vai sair dessa vida imunda que ele se meteu, a sua filha vai sair dessa vida imunda que ela se meteu e que você tem até vergonha de mencionar. Se Deus usou a vida do profeta Elcemar Almeida para dizer isso para você, e você creu na palavra de Deus, no poder de Cristo, tenha certeza. Não aconteceu ainda não, mas vai acontecer. Se Deus usou a vida do profeta Elcemar para dizer que o seu esposo vai sair dos vícios, da bebida, do cigarro, da droga, do jogo, e se Deus falou que vai restaurar a sua casa e você creu nessa palavra, ainda que este profeta seja humilde, ainda que este profeta não tenha fama, ou não tenha grande voz na sociedade, mas eu profetizo em nome de Jesus e vai acontecer. Quantos dias, quantas horas vai levar para acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Aguarde, vai acontecer. Porque quando Miqueias, ele escreve esse versículo, Miqueias aponta para o futuro rei de Israel, um rei que vai trazer paz e salvação, mesmo em tempos de grande tribulação. Ainda que esses dias sejam de tribulação, ainda que nesses dias sejam dias de medo, sejam dias de incertezas, mas eu profetizo em nome de Jesus que haverá paz na sua casa,
haverá paz no seu casamento, haverá paz na tua alma. Quando o profeta Miqueias diz assim, olha, e tu, Belém Efrata. Belém Efrata é uma pequena vila no território de Judá, conhecida como o lugar de nascimento de Davi, o grande rei de Israel. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Aqui a menção da cidade, ela destaca a importância futura, apesar de sua aparente insignificância. Belém Efrata, insignificante, uma cidade insignificante. Usa essa palavra Efrata porque é um nome antigo para Belém, é usado para diferenciá-la de outra localidade para o mesmo nome. Por isso que chama Belém Efrata. Aí o profeta Miqueias diz assim, olha, Belém, você é pequena demais. Belém, você é uma cidade sem relevância política. Você não tem significância, cidade. Cidade, você é pequena. Às vezes alguém está falando, o teu ministério missionário é tão pequeno, o teu ministério profético é tão pequeno, é insignificante. Mas eu quero te dizer, assim como Deus escolheu Belém Efrata, com toda a insignificância e toda a pequenez, no entanto, Deus escolheu esse lugar, Deus escolheu você, humilde, para trazer o maior Rei da terra, mostrando que ele trabalha por meio de coisas aparentemente insignificantes aos olhos humanos, mas você anuncia o Rei eterno, você anuncia o maior Rei que já existiu e o maior Rei que existe até hoje, o único Rei que conseguiu morrer pelo teu povo e conseguiu ressuscitar para o seu povo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Miqueias ele diz, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Ainda faltava 800 anos para Jesus Cristo nascer, mas Miqueias estava dizendo, o rei vai nascer. E o rei nasceu. Esse versículo aponta claramente para Jesus Cristo, que nasceu em Belém. Está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Jesus é descendente de Davi, prometido por Deus. E era prometido que reinaria eternamente. Um rei eterno. É diferente dos reis humanos. O reinado do Messias seria justo, eterno e universal. O homem que acha que ele está num cargo, ele vai ficar eternamente tolo. O único cargo eterno que existe é o reinado de Cristo. Todos nós passamos. Todos nós temos um tempo breve aqui nessa terra. Reinamos, dirigimos, mas o tempo passa. Mas o bastão é passado para outro. O único bastão que não foi passado para ninguém é o bastão de Jesus Cristo, o reino eterno. E os homens lutando, brigando por um cargo aqui na terra, achando que vai ficar eterno. Não vai não, meu irmão. Vai passar. Vai passar. Vai entrar outro em nosso lugar. Pastor Ocemar está aqui nesse canal. Daqui a pouco, Pastor Ocemar vai para a glória, vai para o céu, vai entrar outro no lugar dele. Outro irmão, outro profeta. É assim que a vida continua. Mas eterno, só Jesus. E Miqueias, ele fala, olha, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa parte do versículo enfatiza
que o Messias não é um simples ser humano. As suas origens são eternas. Ele é Deus encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus eterno, aquele que existe desde antes da criação do mundo. João capítulo 1, versículo 1 e 2. É aquele que é a luz do mundo. É aquele que é o sal para essa terra. Meus amados, nós precisamos confiar no propósito de Deus. Assim como Deus escolheu Belém, um lugar pequeno, Ele também pode usar a minha vida, a sua vida, por mais simples que sejamos, ou mais insignificantes que nós pareçamos ser. Mas se Deus te escolheu, ninguém vai poder tirar esse cargo e essa missão da sua mão. Acalma a tua alma. Os tempos estão difíceis. Parece que não vai acontecer. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Continua confiando no propósito de Deus. Porque se o propósito é de Deus, de hoje para amanhã, Deus muda tudo. Deus tira da sua frente quem tem que sair. Deus coloca na sua frente quem tem que colocar. Deus muda a alma, Deus muda o corpo, Deus muda o tempo. É Deus que faz chover, é Deus que retém o sol, é Deus que move a lua, é Deus que dá ar para respirarmos, é Deus que deixa o nosso coração bater, é Deus que deixa a nossa mente funcionar. É Deus, é Deus, é Deus, e tudo para a glória de Deus. Esse versículo nos lembra da importância de Belém no plano da salvação, reforçando a alegria do nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento da promessa messiânica. Nós precisamos reconhecer e honrar e servir a Jesus como nosso reino eterno, confiando no seu governo justo e perfeito. Daqui a pouco começam as celebrações, as festas, as trocas de presentes, as mesas, as roupas novas. Começam as celebrações do nascimento, da comemoração do nascimento de Cristo. Mas às vezes as pessoas se confundem como se confundiram nos dias de Miqueias. Se preocuparam com tudo isso, com a roupa nova, com o carro novo, com a parede pintada, com o cabelo cortado, com a maquiagem nova, com o vestido novo, com o sapato novo. Mas nos dias de Miqueias, o que Miqueias estava dizendo era isso. Preocupe-se com uma alma nova e renovada por Deus. Preocupe-se com o teu espírito. Preocupe-se com a salvação da sua alma. Preocupe-se com os irmãozinhos que estão ao seu redor chorando e sofrendo. Preocupe-se com eles. Ajude eles. Enquanto você está tão preocupado com as paredes, com os microfones, com os sofás, e as almas, e as vidas, como estão? Você tem sido o Miqueias que enxuga as lágrimas? Ou tem sido sacerdotes e profetas que tiram lágrimas do pobre e do necessitado? Quem você é? Quem você é no contexto histórico dos dias de Miqueias e dos nossos dias? Eu fui chamado, e você foi chamado, para viver Cristo e convidar Cristo
para que faça parte da sua vida. Eu te convido para que Cristo viva na sua vida, para que você permita isso, porque eu te garanto que Jesus continua batendo na sua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Abre a porta para o Messias, abre a porta para Cristo, que ele tira todo o mal da sua vida, ele transforma o seu caráter, a sua alma, e você se torna um filho de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Não viva nessa vida carnal e mundana. Não viva achando que as coisas que você está falando que está certo, não está certo. E Deus usa os profetas. E Deus está usando, nos dias de hoje, esse canal do YouTube para entrar nos lares, para entrar nas casas e dizer: eis que nasce o Messias, Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele quer nascer no seu coração, assim como Deus escolheu Belém Efrata, uma cidade humilde e insignificante. Talvez você sinta-se muito humilde e muito insignificante, mas é no teu coração que Jesus quer morar e Jesus quer nascer nesse dia e nessa hora. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Essa é a vida do profeta Miqueias. Depois você lê o livro todo do profeta Miqueias, é muito interessante, é muito proveitoso. Vamos orar ao Senhor? Compartilhe essa mensagem com a sua família, com seus amigos. Está autorizado o compartilhamento. Eu não falo de religião e não falo de denominação, mas eu falo de Cristo, aquele que cura as suas dores, cura as nossas enfermidades, salva os nossos casamentos e salva as nossas famílias. Aquele que abre porta onde não tem e fecha a porta onde precisa ser fechado. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que levantaste teus profetas para guiar o teu povo em tempos de crise. Agradecemos por tua palavra que nos corrige, nos consola e nos direciona. Assim como fizeste com o profeta Miqueias, dá-nos coragem para falar a verdade com amor e humildade, enfrentando as injustiças deste mundo. Pai, eu oro por cada ouvinte agora. Você que está me ouvindo, eu oro por você. Você que está precisando de Deus, eu oro por você. Você que quer que essas lágrimas sejam enxugadas, eu oro por você. Você que está precisando de que esse câncer vá embora da sua vida, da vida do seu familiar, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai. Você que quer a cura divina, você que quer uma transformação, eu oro por você agora. Que você e a sua família sejam despertados para viver de acordo com a vontade de Deus, praticando a palavra de Deus, praticando a justiça de Deus, fazendo parte da igreja de Deus, amando a misericórdia e caminhando humildemente com Cristo, assim como Miqueias ensinou no capítulo 6, versículo 8. Deus renova os corações cansados e traz esperança para os desanimados e enche cada vida com a paz de Cristo, aquela paz que excede a todo entendimento. Senhor Jesus Cristo, que a Tua presença nos guie e que eles sempre sintam, Senhor, meus ouvintes sintam que precisam lembrar mais de Deus, que precisam ler a palavra de Deus, que precisam orar a Deus, porque é essa palavra que restaura e é essa palavra que cumpre as Tuas promessas.
Eu te agradeço, meu Senhor. Eu te peço. Eu oro para que haja restauração. Eu oro para que as igrejas do Senhor Jesus Cristo acordem para os dias de hoje. Acordem e vivam e profetizem e ensinem aquilo que é fundamental e necessário para esses dias de injustiça, para esses dias em que as igrejas, muitas delas, não estão experimentando viver o poder de Deus, estão experimentando o evangelho superficial e a cura divina não está acontecendo. E a libertação não está acontecendo, Senhor. Muitas vezes não está. Mas eu quero que isso aconteça. Eu quero que os líderes sejam despertados para viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu profetizo. E eu me levanto como profetas desse dia, com um dos milhares de profetas que ainda existem hoje ainda. Não é só o pastor Alcemar Almeida, não. Existem ainda milhares de profetas que ainda estão sem voz. Deus resolveu levantar a minha voz através da internet, através do canal do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp. Deus levantou-me como um profeta para esses dias, para que haja salvação e para que eu pregue o Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou por amor às nossas vidas. Você quer ser abençoado nesse dia? Você quer receber a bênção apostólica? Você crê em Jesus Cristo? Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo agora? Você quer aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador? Você tem condições de ajoelhar-se agora? Se você tem, dobre os seus joelhos agora. Você está dobrando os seus joelhos agora perante o Cristo vivo. Cristo vai agora se apresentar a você aí onde você está. Você vai sentir a presença de Jesus Cristo aí agora. Você que está voltando para o caminho do Senhor. Você quer voltar para Cristo agora. Você quer entregar a sua vida a Cristo agora. Você quer se tornar um filho de Deus. Quer se tornar um servo de Deus. Você quer se arrepender da vida que você está levando. Você quer aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Eu vou orar agora, eu vou impetrar a bênção apostólica. Eu peço para você dobrar o seu joelho agora, para você colocar a mão no seu coração e você repetir agora. Repita comigo agora, repita, tenha essa coragem, repita comigo, diga agora: Jesus Cristo. Repita: Jesus Cristo. Fala isso, fala mais alto: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Jesus Cristo, eu me arrependo. Jesus Cristo, eu preciso que o Senhor perdoa a minha multidão de pecados. Fala isso, repita, fala com força: Jesus me perdoa. Fala, repita, fala: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Repita, fala: Jesus, salva a minha alma. Fala: Jesus, me aceita agora como teu filho. Jesus, eu quero ser do teu reino. Jesus, eu preciso de uma nova vida. Oh, aleluia. Você está chorando? É porque o poder de Deus está sendo derramado sobre a sua vida agora. É uma unção que Deus está agora derramando sobre a sua vida. Você está em prantos, não é verdade? É porque você verdadeiramente abriu o coração. Se você não está ainda com essa sensibilidade, abra o coração. Abra. Porque a presença de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Se você está sendo constrangido, é porque o amor de Deus, é a pessoa de Cristo, está agora aí. Ah, você está preocupado com o pacto que fez com as entidades? Ei, está saindo agora, os demônios estão indo embora agora. Está saindo do teu coração,
Está saindo. Sinta essa leveza. Essa leveza é porque as entidades foram embora. Não precisa ficar com medo, não. Porque o Espírito de Deus vai te encaminhar para uma igreja cristã. O Espírito de Deus vai te encaminhar para um pastor. Deus vai te dar um pastor que vai pastorear a sua vida. Se você está afastado da igreja, você vai voltar para a igreja. Você vai conversar com o seu pastor, você vai dizer: Deus usou um pastor lá no canal do YouTube, lá na internet, que entrou na minha casa aquela mensagem, e eu fui renovado e fui restaurado. Agora faz assim com a sua mão, olha, faz assim, que eu vou impetrar agora a bênção apostólica. Faça assim para receber, isso, faça assim, permanece assim, isso. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe, hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, ovelha de Jesus Cristo, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.